Gente, vou revelar para vocês aqui, em primeira mão, os 3 segredos do sucesso. Eu vou contar, vou compartilhar. Sou muito generosa, eu fiquei sabendo, e aí eu vou contar para vocês. Então, até o final da palestra, eu vou passar isso para vocês, então fiquem atentos. Mas eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou de Minas Gerais, lá de Cataguases, não sei se vocês conhecem, vou ter que passar bem rápido, porque eu vou ter que falar muito rápido, porque eu só tenho 20 minutos, então a Kátia me mata. Então, eu sempre fui uma criança muito destemida, sempre acreditei em tudo, que tudo pode, e eu sabia que ali, que essa cidade não era a cidade que eu ia morar, minha família está toda lá ainda, só eu estou aqui. Então, com 6 anos, perguntou para mim assim, o que você quer ganhar de Natal? Eu falei, o minibook de Papai Noel, né, porque eu acreditava. E o minibug não veio. Aí ela falou, não, porque o Papai Noel não coube no saco, o minibug é muito grande, né? E no outro ano, o que você quer ganhar? Minibug. E foi assim, 7, 8, 9, eu tinha um minibug na cabeça, gente. Quando foi com 11 anos, eu já não acreditava mais em Papai Noel, minha mãe perguntou, e aí, o que você quer ganhar de Natal? Aí eu falei, qualquer coisa. Ela falou, não, o que você pede todo ano? Eu, sei lá. Ela começa com M, a vizinha tinha uma mobilete. Eu falei, mobilete. Ela, não, pelo amor de Deus, mãe, é um minibug. E eu ganhei, olha, não repara na foto, mas eu ganhei o minibug, gente. E não foi ela que me deu, foi um sorteio da Cleibon Cremosa. Estou revelando a minha idade, né? Não sei se vocês conheceram a Cleibon. Gente, foi uma carta só, na Rádio Globo. A minha mãe mandou uma carta só. Quando o caminhão chegou, isso nem eu podia falar, porque senão não vai dar tempo. Mas eu entrei no caminhão, desci com o moço sacado, e eu desci em cima do minibug, de tão feliz que eu fiquei. Foi muito legal. E aí eu cresci lá, eu sabia que lá eu não ia ficar, queria fazer faculdade, morar fora. Meus pais falaram assim, olha, para você ir para fora, você tem que fazer uma faculdade federal, porque pagar uma casa e ainda morar fora, e ainda fazer faculdade paga, não dava. Eu falei, então tem que fazer federal? Ela falou, é. Eu falei, então tá. Né? Se ela deixou, então eu estudei muito, gente, estudei tanto. O meu professor, eu estudei sempre escola pública, né? Então, eu saí da escola pública e fui para a federal. Saí da estadual para a federal. E aí, eu estudei tanto, eu estudava sábado, tal, que quando a gente começa a dar o primeiro passo, as pessoas começam a ajudar a gente. Então, tinha um professor que dava cursinho, e ele me deu todos os livros do cursinho, perguntava se eu precisava de aula. Então, muitas pessoas começaram a me ajudar, porque viram que eu comecei a me movimentar. E ali estou eu, ali na... Onde que acende a luz? Onde que acende a luz? Eu não posso falar muito, porque eu não posso perder tempo. Ali estou eu na Faculdade Federal, formada. Aqui, naquela foto ali, eu fazendo entrevistas. Gente, quando eu formei, eu fiz uma parada na faculdade para fazer estágio, porque na Faculdade Federal de Viçosa, eu formei economia lá, era muito acadêmico, não tinha trabalho. Então, eu tranquei para fazer estágio, porque eu achava que eu não ia conseguir emprego depois sem experiência. Então, eu fiz muitas entrevistas, eu viajava 10 horas, gente. Eu saía de Cataguases, pegava o ônibus 8 horas da noite, viajava 10 horas, chegava aqui em São Paulo, fazia entrevista e voltava para Cataguases, mas eu vou falar um pouco mais para frente. E aí, eu consegui passar nas dinâmicas, vim para São Paulo, trabalhar em auditoria. Depois, fui convidada para trabalhar na Credicar. Da Credicar, fui para o Citibank. E aí, tomei a decisão de falar, não, gente, essa vida é uma só, eu preciso fazer mais coisas. Então, vou montar meu próprio negócio, que eu tinha isso em mente. E aqui estou eu na primeira versão da Deluxe, que era a Deluxe Depil, no coquetel. E eu também sou tão atrevida que eu tenho um grupo chamado Liga Empreendedora, onde eu faço esses eventos aqui, que, por sinal, eu vou parabenizar todos que estão aqui, porque é muito importante a gente sair da caixinha, sair do nosso dia a dia, conhecer gente nova e é aí que surgem os insights, um conhece o outro e fala uma coisa, uma besteira que seja, mas amanhã você lembra daquela besteira e fala, nossa, é por aí. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo só de estarem aqui. Aqui são os eventos que a gente faz mensais, também passando conhecimento para as pessoas. E hoje a gente tem um grupo de 300 pessoas. Eu procurar lá, Liga Empreendedora B2P, Business to People, né, negócio entre pessoas. E a gente tem um site. E também o site foi de graça, quer dizer, também, mais uma vez, você começa a se movimentar, as coisas começam a acontecer. E aí, esse foi o resumo, né, de tudo. Né? E qual que é o primeiro passo para tudo isso? O primeiro passo, gente, para a gente conseguir as coisas, tem uma palavrinha muito simples, mas que é muito valiosa, é a motivação. O que é motivação? É aquilo que move, que movimenta. O próprio nome já diz. É um motor em movimento, motivação.
Portanto, precisa estar dentro de nós. É possível você incentivar, dar estímulos a alguém, mas você nunca vai conseguir motivar uma pessoa se essa motivação não vier de dentro de vocês. Então, a motivação, a gente tem que falar também de uma coisa chamada entusiasmo. Porque não tem como você ser uma pessoa motivada se você não se entusiasmar. É aquela sensação que você tem da adolescência. Sabe? O adolescente ele é entusiasmado, ele brilha, tem brilho nos olhos, ele quer fazer coisas novas. E isso a gente tem que trazer na vida adulta. Muitas vezes a gente cresce, a gente esquece. A gente fica muito sério. Mas a gente não pode, a gente tem que ficar adulto, mas tem que continuar jovem. A gente não pode ficar sério, monótono. A gente tem que continuar com brilho nos olhos. Então, uma coisa não pode vir antes da outra. Mas aí você fala assim, mas eu não vou ser um adolescente adulto? Não. Isso a gente pode traduzir em determinação. Uma pessoa determinada, uma pessoa que quer fazer as coisas acontecerem, ela não consegue fazer sem ela ter tudo isso que eu estou falando. Uma coisa vai levando a outra. E aí eu vou passar para vocês, aqui, antes de passar os segredos, os 4 truques. Eu poderia chamar de dicas do empreendedorismo, mas eu vou falar truques porque é como se eu fosse uma Mr. M aqui. Estou revelando os truques do mágico, né? Da magia de ser empreendedor, principalmente no Brasil, né? Acho que muita gente tem curiosidade de saber como é que a gente consegue sobreviver aqui no Brasil sendo empreendedor, né? Com tantos obstáculos. Então, o truque 1 é a postura de vencedor. Quando eu falo postura de vencedor, não é só assim, na cabeça, não. É postura mesmo, é físico. A comunicação leva à interação entre as pessoas. Então, a gente tem que pensar como que a minha linguagem corporal, que não é verbal, está se comunicando com a sua e como a sua se comunica com a minha. Porque, se vocês pararem para pensar, a gente julga as pessoas inconscientemente antes mesmo delas falarem. Então, se tem uma pessoa sentada assim, olhando para você, conversando com você, você vai automaticamente pensar que ela não está interessada no que você está falando. Mas ela não te falou que ela não está. Você simplesmente imaginou isso. E isso é o tempo todo. Então, a gente tem que lembrar que alguém está julgando a gente, assim como a gente julga as pessoas. Isso é inevitável. E é a postura, e é como que a linguagem não verbal, ela vem primeiro de tudo. Então, ela gera o juízo das pessoas, o nosso julgamento, e vai interferir diretamente em quem a gente escolhe para trabalhar, para sair, para jantar, para tomar um café, para pedir o cartão, para chamar para uma entrevista, igual o cara do paraquedas lá. A forma como ele se comportou fez com que o cunhado lá do dono da empresa lá convidasse ele para fazer uma entrevista, senão isso não aconteceria. E isso eu fazia empiricamente. Fez todo sentido quando eu descobri que isso é científico. Porque, quando eu saía lá de Cataguases e vinha para São Paulo fazer entrevista, eu não ficava pensando assim, nossa, lá vai ter gente que fala inglês fluente, as melhores faculdades, moraram fora, não sei o quê. Como é que eu vou falar que eu saí de Cataguases, lá do interior, para fazer uma entrevista, competindo com não sei quantas pessoas? Eu chegava aqui, gente, e aí, não sei o quê, nunca tinha trabalhado na vida, tinha feito um estágio de 6 meses, todo mundo falando de mercado de trabalho, porque as pessoas estudam e trabalham, né? Eu não, só estudei. Não, então, quando eu trabalhava no planejamento financeiro, numa empresa de energia elétrica, mentira, eu era estagiária, mas eu fingia que estava podendo, e isso eu passava essa confiança para as pessoas, né? Sem contar que eu também fingia que morava aqui, porque, se eu falasse que morasse em Cataguases, eu tinha medo das pessoas não me contratarem. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na postura. Então, quando a gente fala assim, vê uma pessoa assim, a gente pensa que ela está... Ou ela recebeu um e-mail que foi desligado. É uma pessoa derrotada. Isso aqui é uma postura de derrota. Agora, isso aqui é uma postura de vitória. Ele fechou um negócio, alguém mandou alguma coisa para ele. Você já, sem ele precisar falar, você consegue deduzir quem é uma pessoa derrotada e quem é uma pessoa vitoriosa aqui. Aí você fala assim, não, Shirley, mas culturalmente a gente faz isso quando está triste e abre os braços quando está feliz, porque a gente vê as outras pessoas fazendo. Podia ser o contrário. Isso aqui poderia ser alegria, isso aqui poderia ser tristeza. Aí eu que falo que não. Porque até uma pessoa que não enxerga, isso aqui foi a Olimpíada de 2012, consegue fazer esse sinal, esse aceno. Ele nunca viu ninguém fazendo. Ele ganhou uma corrida e fez esse aceno. Esse gesto é de vitória. Então, a postura que vocês
fazem durante o dia, antes de uma reunião, indica se vocês são vitoriosos ou não, antes mesmo de ser. A dica para esse truque, aí você fala assim, mas eu sou uma pessoa introvertida. Nossa, nada a ver isso que você está falando. Eu não consigo. É o meu jeito, não tem muito disso? E não existe isso, gente. Não tem esse meu jeito. As pessoas têm que ser vitoriosas e acabou. E aí a dica que eu dou é, mesmo quando você não está ou não é poderoso, você pode fingir que é. Até que um dia você se torna, de fato, poderoso. Parece estranho, né? Eu estou mandando vocês fingirem, né? Eu vou fingir, que é o que eu fazia, né? Eu fazia na... Aqui, ó, eu aqui, ó, de mochila. Eu viajava, era 8 horas da noite, lá em Cataguases, pegava ônibus, chegava aqui 7 horas da manhã, não conhecia São Paulo, tinha que saber onde que era o metrô, descia no Santa Cruz, me arrumava, colocava um terno, fazia um coque para entrevista, voltava para Cataguases, no outro dia, você passou na próxima etapa, voltava eu de ônibus. Mas eu não estava nem aí, gente. Ó, eu estou parecendo que eu estou triste, que eu estou preocupada com esses desafios, com o esforço que eu estou fazendo. 10 minutos. Gente, então, isso muda uma vida. Se eu tivesse, ó, se ela não deixar, vocês não vão saber o segredo do sucesso. Aí, se eu tivesse medo, eu não teria vindo para São Paulo, nada disso teria acontecido. Por isso que eu falo, isso muda uma vida. Agora, se eu tivesse essa postura, mas o medo faz parte, eu morria de medo, mas vocês têm que lembrar que vontade, determinação deve prevalecer. E aí, assim, vou passar rapidamente, mas por que é cientificamente, né? A testosterona é o hormônio do poder e o cortisol é o hormônio do estresse. Então, uma pessoa que está num cargo de liderança, eles mediram e automaticamente a testosterona dela é mais alta. E isso acontece no reino animal, quando um lobo assume a matilha porque o lobo líder morreu, comprova-se que, naquele momento que ele assumiu o poder, a liderança, a testosterona dele aumenta. Então, quando eu falo em fingir, eu falo, se vocês melhorarem a postura de vocês, vocês estão mandando essa informação para o seu cérebro, sua mente, informando que vocês são vencedores. O seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. Então, quando você está assim, a mente trabalha a favor da sua vitória. Quando você está assim, a sua mente trabalha a favor da sua derrota. E isso vai acontecer. Então, se vocês não mudarem a postura. O corpo informa a mente, que informa o corpo. Nosso corpo muda a nossa mente, que muda o nosso comportamento, que pode mudar nossos resultados. Então, o que eu vou pedir para vocês é, todos os dias, antes de acordar, para essa postura do celular, é muito ruim. Faça essa postura de vencedor, antes de uma entrevista, antes de pensar em uma decisão, antes de qualquer coisa, façam essa postura 2 minutinhos antes. Isso vai mudar a sua confiança em qualquer reunião que vocês forem. Aí, truque 2. Ame o que você tem. Desculpa que eu estou falando rápido, porque eu quero passar tudo para vocês. Ame o que você tem. Por quê? No empreendedorismo, a gente tende a ter inveja, né? É muito difícil quando um vizinho nosso prospera e a gente não. Isso não vou falar mentira, isso é fato. Só que, assim, não tem inveja jamais. Jamais. Cobiçar é desejar o que é do outro. Inveja é muito pior. É se incomodar com o que o outro tem. E, gente, isso aí eu não tenho. Eu aprendi a não ter. Tanto que não tenho, eu tenho um grupo de WhatsApp só de donos de clínicas de estética. E são meus concorrentes. Mas a gente compartilha. E quando um vai bem, a gente acredita. Porque, poxa, que bom que ele está indo bem, porque é sinal que eu posso ir também. A gente tem que querer que os outros deem bem. Porque senão a economia não anda. Então, como não sentir inveja? Concentre suas energias no seu trabalho, no seu planejamento. O seu planejamento é seu. Se o outro está vendendo mais, você tem que pensar em quanto você tem que vender, não mais que ele. Você não sabe nem se você tem pessoal para isso. Então, pare de ficar comparando. Compare o seu planejamento com o mês anterior. Faça o seu mesmo. Mês que vem, eu vou vender 10% mais. Trabalhe pelo que deseja, sem ficar pensando no esforço que está fazendo. Quando eu viajava, eu não ficava pensando na viagem de 10 horas. Eu ficava pensando na dinâmica que eu ia fazer, no emprego que eu ia conseguir. Então, não fica pensando assim, nossa, eu acordo cedo todo dia, que saco. Não, gente, trabalhe para isso. Comemore quando alguém melhorar de vida e use como inspiração, que é o que eu falei. Se deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Então, o truque 3, resiliência. Esse aqui é bom. Não aguenta pressão, pede para sair. Gente, a vida do empreendedorismo é isso aqui, ó. A vida do empreendedorismo é o Capitão Nascimento. E nós, eu nem vou precisar dizer quem nós somos, né? Nós somos soldado. O tempo todo a gente está levando tapa na cara.
Pede para sair, pede para sair. Empresas fecham em 1 ano, outras tantas fecham até 5 anos. É um dado do Sebrae. E a gente tem que saber lidar com isso. A gente não pode desistir. Tenha força, fique firme. Só os que ficam e vencem que conseguem realizar seus sonhos. Não basta bater na porta certa. É preciso bater até abrir. A gente tem mania de fazer uma tentativa, deu errado, a gente desiste. A gente está achando que vai abrir uma startup, tipo Facebook, vai ficar milionário, vai descobrir a pólvora agora, no século XXI, XXII? Não. A gente tem que bater na porta até ela abrir. E foi isso que eu fiz. O pessimista queixa-se do vento. O otimista espera que ele mude. O realista ajusta as velas. Na crise, tem muita gente falando, ai, não, vai passar, não faz nada. O outro só reclama. Ai, essa crise, né, não vendo, nossa, é por causa da crise. E quem está ajustando as velas são os realistas. Eu estou vendo o problema na minha frente, o que eu vou fazer? Gente, eu faço encontro de RH na clínica de estética. Alguém faz isso? Ninguém. Mas por quê? Porque eu chamo os gestores de RH para trazer as empresas para dentro da minha clínica para fazer convênio com eles. Eu levo conteúdo para o gestor de RH. Eu estou lá ajustando minhas velas. Não tem como. Então, você tem que pensar quem você quer ser. Então, eu vou mostrar para vocês que eu tive muitos motivos para desistir. E a gente tem que bater naquela porta até ela abrir. Essa porta é a certa para vocês, mas vocês não podem desistir. Vai tentando, uma hora essa porta vai abrir. A Deluxe, quando eu reformei, o teto todo caiu. Eu tinha cupim, gente, eu tinha entulho até o meu joelho. Aqui está um pedaço da Deluxe. Aí depois eu consegui reformar, aí entrei como Deluxe Depil, montei uma esmalteria, 6 meses depois fechei, porque esmalteria não deu certo. Aí transformei a Deluxe Depil para Deluxe Depil Estética. Comecei a colocar uma sala de estética, e de Deluxe Depil, que é o logo lá em cima, virou Deluxe Depil Estética, por uma recomendação de uma funcionária minha que tinha acabado de formar em estética e queria fazer limpeza de pele. Hoje, ela não é mais aquele logo, ela é Clínica de Estética Integrada. Hoje, eu estou com uma unidade com mais de 250 metros quadrados, 15 salas, uma sala de recepção gigante, e agora eu estou com um projeto de spa. Estou lá ajustando as velas, porque clínica de estética geralmente não tem, né? Geralmente é spa, e eu estou reformando uma sala de spa. Então, quer dizer, você tem que bater na porta até ela ir abrindo, uma hora ela vai ter que abrir. Não dá para desistir, porque os problemas todo mundo vai ter. Isso é muito chato. O sucesso demora e dá trabalho. Dói, gente, dói. Mas vocês têm que ter uma coisa em mente. Dói menos e demora menos do que não ter sucesso. Do que desistir, não ter sonho. Você está nessa vida, você fala assim, desistir do seu sonho, você vai ficar frustrado. Vai doer muito mais, gente. Então, vai atrás. Você não tem... Qual a escolha que você vai fazer? Você vai desistir? Para quê? Esperar acontecer? Não. E o 4 é liderança. Seja sempre o gerador de soluções e não de problemas. Ame fazer o que você faz. Respeite seus colaboradores e tenha sempre pessoas melhores que você ao seu redor. Eu não sou esteticista. Eu tenho muita gente boa trabalhando para mim, trabalhando comigo. Escute os seus colaboradores, porque eles vão falar para você o caminho melhor também, muitas vezes, e os seus clientes. Então, se não fosse eu escutar uma colaboradora lá atrás, Shirley, eu acabei de formar em estética, vamos trazer limpeza de pele para cá, foi aí que virou. Foi aí que eu cheguei no meu ponto de equilíbrio. Foi quando eu coloquei a estética. E foi um insight que uma colaboradora me deu. Então, por isso que eu falo, respeite, escute e não tenha medo de perguntar, de não saber. Você não tem que saber tudo. Eu sou empresária. As pessoas perguntam assim, você é esteticista, você é da saúde? Não. Eu sou empresária, eu posso abrir qualquer empresa, eu faço o que eu amo. Mas você tem uma clínica? Tenho. Eu tenho esteticistas trabalhando lá. Eu tenho médico. Eu tenho pessoas muito melhores do que eu trabalhando comigo. E é assim que vocês vão crescer. Ande com pessoas melhores que você. E aí, agora, vocês vão me perguntar, quais são os segredos do sucesso, afinal de contas, né? Que só dei os truques, né? Isso aí foi um rei do petróleo que revelou isso, né? Como é que ele chegou a ficar milionário. E aí, o primeiro segredo é acordar cedo.
Aí fala assim, eu não sei acordar cedo, eu sou noturno, não sou diurno. Para isso tem um livro que chama O Milagre da Manhã. Eu recomendo todo mundo a ler esse livro, que é sensacional. Ele vai dar dicas e dizer por que tem que acordar cedo, que não dá tempo, daria uma outra palestra. O outro é trabalhar duro. E o terceiro segredo do rei do petróleo é achar o petróleo. Mas eu ia parar por aqui, né, deixar no ar, mas quando eu comecei a fazer essa palestra, a Kátia falou assim, vai lá, é um case de sucesso. Eu fiquei perguntando, nossa, eu estou ainda tão... né, como assim sucesso? Será que eu cheguei lá? E aí, culturalmente, a gente pensa assim, o que é sucesso? Né? Sucesso é você ter muito dinheiro, muitos funcionários, se chegar à presidência da empresa, comprar um iate e tomar champanhe no meio do mar. Né? Assim a gente pensa, né? Está muito ligado no lado monetário. E aí, pensando nisso, eu comecei a pesquisar e comecei até a me perguntar. E aí eu percebi que o sucesso ele é muito relativo. Tem muita gente que não quer ser presidente. Tem muita gente que não está afim. O sucesso para o surfista é surfar, é morar na praia. Então, eu acho que a gente tem que pensar que o sucesso é mais uma caminhada do que a chegada. A chegada, gente, para mim, é morrer. Você tem que estar sempre evoluindo. Então, o sucesso, ele, para mim, é a caminhada. Vocês têm que pensar assim. Eu, por exemplo, eu estou aqui. Eu não queria estar em nenhum outro lugar que não fosse aqui nesse lugar hoje. Isso, para mim, é sucesso. Eu vou dormir hoje feliz da vida. Porque você está fazendo o que você ama. Então, você pergunte, o que eu quero fazer? Eu estou fazendo o que eu amo? Eu estou fazendo o que eu gosto? Eu estou gerando, agregando para as pessoas aquilo que eu amo? Isso, para mim, é sucesso. Então, o que eu recomendo a vocês é ache o seu petróleo e sejam felizes. Obrigada.